Números, capítulo 13, nós vamos continuar a nossa lição Crescendo em Santidade, e esse é o texto que nós temos como referência hoje. Números 13, nós vamos ler os versículos 30 e 31. Vamos ficar em pé e vamos fazer essa leitura, meus irmãos? Diz assim o texto: Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, ouvimos a tua palavra neste momento. E pedimos ao Senhor que nos abençoe, fale conosco nessa manhã, abençoe teu servo para trazer a tua mensagem. Abençoe os irmãos, abra os ouvidos, abra a mente e o coração para receber e aplicar essa palavra em nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Caros irmãos, nessa vida nós enfrentamos guerras difíceis, batalhas, e que muitas vezes não parecem ser fáceis. A gente olha e vê como gigantes à nossa frente. É mais perceptível para nós os obstáculos que as oportunidades. E assim também aconteceu com o povo de Israel. No texto que nós vimos aqui, a nação escolhida pelo Senhor estava ali, recebendo o relatório dos espias. E eles foram à terra prometida, ver a terra, visualizar, conforme a ordem do Senhor e passada ali por Moisés. E esses dois versículos, então, tem ali duas visões de uma realidade. De um lado, Calebe, alguns diriam que de forma otimista, querendo animar o povo para a conquista da terra. E outros, a maioria dos espias, desanimando o povo, e talvez alguns colocassem ali de forma pessimista, desanimando o povo, trazendo um relato só das dificuldades e da impossibilidade de vencer. Nós vemos que eles foram ali mandados por Moisés. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, versículo 25, você vai ver que eles ficaram ali 40 dias explorando a terra, não é? E depois retornaram. E chegaram a Moisés e Arão com toda a comunidade em Israel. E ali no deserto de Parã, onde eles estavam, relataram o que tinham visto para a comunidade e mostraram os frutos. Realmente a terra tinha bons frutos, não é? E até levaram alguns ali, eram grandes os frutos. Tinha ali o maná, né? Tinha ali a terra que mana leite e mel, né? Vamos dizer assim. E esse relatório, então, foi dado pelos espias. Um de cada tribo foi até aquele local. E o relatório foi esse. Alguns trouxeram ali, olha, a terra realmente mana leite e mel, com fartura, e tem o fruto nela. Contudo, o povo ali é poderoso, é grande, as cidades são fortificadas. E nós vimos ali até os descendentes de Enaque, gigantes. E eles passaram esse relato, então, para o povo, e começaram já a desanimar o povo, né? Aquela notícia ruim. Eles falaram, os cananeus ali são grandes, são fortes, e nós não vamos conseguir. E Calebe rapidamente já começou a acalmar, vamos dizer assim, o povo, dizendo, olha, vamos já, eia, subamos, vamos vencer esse povo, vamos vencer essa batalha. Com certeza, ele fala assim, com certeza nós podemos conquistá-la. Mas os outros continuaram desanimando. Não, são grandes os homens que estão ali, não é? E eles estavam, nós os vimos assim, nós somos gafanhotos perto deles, de tão grandes e fortes que eram. E foram as duas visões que nós vemos aqui. Meus irmãos, nós podemos ter a proposição nessa manhã de que Deus traz a conquista, ou prepara a conquista diante dos obstáculos. Deus traz a conquista diante dos obstáculos. E como então ver essas dificuldades, ver esses obstáculos que são colocados? Foi colocado diante do povo e é colocado diante de nós. De duas formas. De uma forma que alguns diriam pessimista, mas eu vou dizer com incredulidade. Leia comigo o versículo 31. Diz assim, porém, os homens que com ele tinham subido disseram,
não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, em primeiro lugar, você pode ver com incredulidade. Por que com incredulidade? Porque a terra era boa, a terra tinha bons frutos, manava leite e mel, como o Senhor havia dito. Mas eles colocaram os obstáculos em destaque. Não, o povo é muito grande, é muito forte. A força daqueles guerreiros, nós não podemos vencê-las. As fortificações da cidade são enormes, as construções, os muros. E a conclusão daqueles espias foi que eles não venceriam os gigantes da terra. E aquela notícia tomou conta de todos. Todos os outros foram contaminados com aquilo. Mas a questão não é pessimismo, é incredulidade. Porque esse relato não considerou as promessas de Deus. Deus havia prometido àquele povo a terra. Se você olhar na sua Bíblia, volta um pouquinho, ali em Números, no início, você vai perceber, versículo 2, que o Senhor falou assim, a terra que eu hei de dar. Promessa de Deus. E essa promessa era desde antes, lá desde Abraão. Deus disse que daria aquela terra ao povo, mas o povo foi incrédulo. Aqueles espias ali, a maioria deles, foi incrédula. E disse, não, nós somos como insetos perto dos gigantes. Eles esqueceram da promessa do Senhor, que Deus daria aquela terra. E a incredulidade, então, afetou as mentes e esvaziou a fé daquele povo. Se você vai em Hebreus, você tem o texto bíblico dizendo que, Hebreus 13, 19, vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Eles não creram na promessa de Deus. Esse foi um lado, e a maioria estava ali. Contudo, nós temos um outro lado da história, que é aquele que vê com fé. Vamos dizer isso? Vê com fé. Então vamos ler o versículo 30. Veja o que Caleb disse, e diga bem forte como Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa é uma visão de fé. A fé de Caleb da tribo de Judá, mostra a sua fé, e o texto está nos trazendo aqui que ele tentou rapidamente apagar o efeito dos outros, do desânimo, não é? Do primeiro relato. Ele disse, olha, nós vamos ser vencedores, vamos lá, eia, subamos, possuamos a terra. Ele chama o povo de imediato a subir para essa batalha, pois certamente seriam vitoriosos, é isso que ele diz. Essa é a palavra, meus irmãos, de quem acredita nas promessas de Deus. Caleb estava junto com o povo desde o Egito, ele viu como o Senhor tirou todos eles lá de uma forma poderosa, com forte braço e com muitos milagres. E Deus disse que daria aquela terra a Israel, era uma promessa. Então Caleb não foi otimista, Caleb teve fé no Senhor, fé nas promessas do Senhor, pois Deus havia prometido a eles. E o Senhor estaria com eles em todos os momentos. Nós podemos ver Salmo 27, 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O salmista também aqui não é otimista. Ele tem fé que o Senhor está com ele, pois o Senhor prometeu que estaria com o seu povo. E Caleb então tem a fé no Senhor, no que o Senhor diz. E veja, meus irmãos, Caleb e também, quem mais? Josué. Só esses dois, de todo aquele povo que estava lá, só esses dois acima de 20 anos entraram na terra prometida. Se você caminhar um pouco na sua Bíblia, Josué capítulo 14, lá na frente já, quando entraram na terra, quando estavam conquistando a terra, chega Caleb diante de Josué, Josué 14, 7, e ele fala assim, olha, Josué, tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. O que ele sentia no coração? Ele tinha a palavra de Deus no coração. Ele tinha a fé de que o Senhor daria a vitória.
E ele fala mais, versículo 8, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele continua, então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E aí, se você continuar, depois continua esse texto em casa, você vai ver que Caleb ainda fala assim, olha, eu hoje tenho 85 anos, e é como se eu tivesse os 40. Eu tenho o mesmo ânimo, a mesma fé no Senhor, para conquistar a terra. Louvado seja Deus, meus irmãos. Caleb entrou na terra prometida, porque ele teve fé. E os demais, incrédulos, ficaram para trás. Concluindo, meus irmãos, o cenário nos mostra duas formas de ver o problema. Com fé ou sem fé. E Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E naquele caso, então, a maioria da nação, aquela que foi incrédula, foi afetada, então, pela incredulidade, ficou fora da terra prometida. Mas Caleb chegou lá pela graça de Deus. Então, o crente não segue a incredulidade do mundo, porque o mundo é incrédulo. O mundo olha para aquilo que está nas suas mãos, olha para os gigantes e fala, não vamos vencer. Ou então olha para as suas armas, que podem ser mais poderosas, e fala, nós vamos vencer por causa das nossas armas. Mas o crente olha para as promessas do Senhor, para a palavra de Deus, para as vitórias que Deus nos dá aqui e no porvir, na terra prometida. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos confiando na palavra de Deus. Deus disse que estaria conosco todos os dias, não foi? A promessa é que nada vai nos faltar, não é assim que o Senhor Jesus disse? A palavra do Senhor é que nós já temos a terra prometida, já somos salvos. Vai se realizar no tempo adequado, no tempo que o Senhor tem preparado, mas já está conquistada. E nós não precisaremos pegar nas armas, vamos dizer assim, materiais, mas espirituais. E faremos, até como o povo de Israel fez em determinada cidade, ao invés de pegar nas armas para lutar, eles cantaram em volta da cidade e os muros caíram. Viveremos confiando nessa palavra do Senhor, cantando a Ele então os louvores, não as músicas do mundo, as músicas que nós temos visto esses dias de devassidão, de prostituição, não. As músicas que exaltam o nome do Senhor, um cântico novo que só é possível no coração daquele que é transformado por Deus. Veremos crendo nas promessas do Senhor. Alguns textos para nos fortalecer. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mateus 28:20. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Apocalipse 21:7, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, viveremos ouvindo as vozes que estão conforme a palavra de Deus, que elas são consoantes à voz de Deus. Nesse mundo, muitas vozes nos chegam. Muitos querem nos contaminar ou nos influenciar com as suas palavras, sejam elas otimistas, pessimistas ou realistas. Mas o importante não é isso. O mais importante é ouvir a voz que está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. E não de uma forma só isolada, porque também alguém pode pegar a Bíblia só de uma forma isolada e trazer uma mensagem que não é adequada. Até Satanás fez isso com o Senhor Jesus, pegou lá o Velho Testamento e trouxe, mas está dizendo isso. Jesus, olha, você está errado, no contexto você está errado, afasta-se de mim. Ouviremos então essas vozes que são consoantes à palavra de Deus, analisando biblicamente tudo que chega a nós, tudo que nos é sugerido. Em terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Sem temer os homens. Marcos 5:36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Nós vamos crer. E não temer os homens ou as circunstâncias dessa vida. Servimos aquele que é poderoso para fazer qualquer coisa. E Ele nos prometeu. Ele prometeu cuidar de cada um de nós. E Ele é poderoso para solucionar até a morte. Pois Ele a venceu na cruz.
Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com minha destra fiel. Louvado seja Deus, irmãos. Então, o que vamos pensar quanto a nós? Em qual time nós estamos? Em qual time você está? Em qual time eu estou? Seguimos aqueles que dizem que não é possível fazer? Ou nós acreditamos nas promessas de Deus que nos fará entrar na terra prometida? O que nós vamos fazer? Que Deus nos fortaleça para que tenhamos fé e sigamos as promessas do Senhor até chegar na Canaã celestial para a glória de Deus. Creiamos nas promessas do Senhor e conquistemos a terra prometida, o paraíso com Cristo em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Peça a Deus para abençoar a sua vida. Ó Deus, santo é o Senhor. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem grandes promessas para nós. E quantas vezes nós ficamos incrédulos, mas nós queremos nessa manhã ter a nossa fé fortalecida. E nós vamos participar da ceia do Senhor, que mostra que é possível, que mostra que o Senhor venceu, que mostra que a vida eterna é uma realidade para cada um de nós. Abençoe o teu povo, a tua igreja. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor.